Olá, começa agora mais uma edição do Agro em Voz e hoje com o apoio da Organact, que é uma referência em saúde animal e está sempre presente nas melhores propriedades. Para quem gosta de investir em qualidade em saúde animal, com certeza essa é uma marca que faz parte da sua vida. E a gente está recebendo aqui o Jorge Bacila. Seja muito bem-vindo, ele que é diretor comercial e de marketing da Organact, vai contar um pouquinho desse trabalho que é desenvolvido, que faz com que a marca cada vez mais seja presente aí no campo e na cidade. É isso mesmo, né, Jorge? Seja muito bem-vindo. Valéria, obrigado. Obrigado pelo carinho de todos. Espero que todos gostem do nosso bate-papo. Para a Organact e para mim em especial, um prazer estar aqui na sua frente, né? E estou preparado aí para que você possa fazer as suas perguntas e a gente tentar trazer informação, conteúdo e que isso impacte certamente o nosso telespectador. Vamos começar, então, já pelo que está impactando a gente, que é a marca. A gente está olhando aí o seu casaco, né, da Organact. E com certeza, se você chegou neste episódio, é porque você já assistiu o episódio com o Dr. Bacila. Então, já entendeu mais ou menos, né, do que a gente vai falar. Como que é trabalhar com essa marca, que é uma empresa familiar, que faz aí muita diferença, que traz uma história muito emocionante, né, inclusive. Sem dúvida. Valéria, todos os dias a gente acorda muito cedo, vai à academia e vai trabalhar na Organact. Digo para você que sou um dos primeiros a chegar e a gente todos os dias vai com muito amor, com muita disposição. No nosso departamento, que é o comercial e o marketing, trabalho diretamente com 55 jovens. Eu me refiro assim até crianças, porque são todos de uma faixa etária de 22 anos a 35. Eu e minha esposa que somos um pouco mais de idade. Sêniors, né? Sênior. E trabalhar com os jovens, com todos esses que estão, é um motivo de muita alegria e inspiração, porque construir neles, né, o tempo, a paciência do crescimento, do desenvolvimento, do crescer na vida em responsabilidade, remuneração, segurar esse ímpeto dos jovens, fazer com que eles tenham essa cultura Organact, nosso jeitão e incorporem os nossos valores, é um desafio. Mas que isso eu tenho muita segurança e certeza de que a gente conseguiu construir. E não foi difícil. Foi fácil. Por que é fácil? Porque dentro da empresa existe sim, existe não, e existe algumas regras que elas são para nós todos, né? E o exemplo é dado. Todos os que trabalham conosco sabem do que eu estou falando, não tem nenhuma mentira aqui. E com isso a gente faz com que a gente tenha um time nobre, grande, de pessoas com muito potencial e que hoje eu diria assim, eu posso não estar, minha esposa pode não estar, que tem um time de gerentes, gestores, analistas no comercial e no marketing que tocam essa empresa tranquilamente. Muito feliz por isso. Você é filho do Dr. Bacila, né? É o primeiro funcionário da empresa, como você já comentou nos bastidores. Como que é para você? Porque é um pouco responsabilidade, né? Assim, de dar continuidade ao negócio e de talvez transformar, né, essa história em um legado. Eu sou filho do Dr. Bacila antes das 7 da manhã e depois das 18. Dentro da empresa, né, todos nós, por termos uma cultura familiar, nós nos respeitamos, nós dialogamos, nós temos opiniões divergentes, as quais são colocadas na mesa em prol de assertividade, né? Existem discussões, como qualquer outra empresa. Se essa discussão é um pouco calorosa, não se sai de uma reunião sem estar todo mundo de bem, né? Porque primeiro de tudo é a família, é o respeito e é encontrar o caminho para o crescimento. Eu acho isso muito interessante porque é uma gestão que acaba sendo bem responsável, né?
dar sequência nesse legado. Como você falou, fui o primeiro funcionário da empresa. E tudo acontecer, né? Justo. Muito louco, mas muito ativo, com uma mente muito criativa, mas sempre apoiado pelo meu pai, meu tio e meu irmão, né, que acreditaram que eu teria capacidade de dirigir, de criar um marketing, de formar todo um canal de distribuidores no Brasil, né, que eu tenho muito orgulho, né, são distribuidores que estão conosco desde 2001, desde agosto de 2001, onde esses distribuidores, nós não temos contrato de distribuição, nós temos um combinado de guardanapo, eu diria assim, onde existe uma política de abertura de distribuição, uma política de finalização de uma distribuição, tudo muito claro. Sou grato aos distribuidores porque não adianta só um produto bom sem ter um distribuidor que também tenha e compactue de valores e forme e passe isso para seu time de vendas, né? Que são as pessoas que visitam 40 mil lojas no Brasil, são as pessoas que visitam os aras, os criatórios, que vão aos leilões, que vão às exposições, que tem que transmitir essa mesma essência, né? O lado amarelo da força. Que é o MMA, mais, melhor e antes. Por isso que eu tô aqui de amarelo, né? Eu amo essa cor. Fala pra gente como que é o trabalho de marketing. A gente sabe que teve uma história, uma trajetória, né? Mas vocês conseguiram fazer diversas campanhas com que a marca fosse aparecendo, né? E um dos projetos bastante motivados, assim, que a gente tem visto, é com relação aos atletas, né? Os treinadores que começaram a utilizar a marca e ajudaram, né, nessa visibilidade. Conta pra gente. Valéria, o meu pai, o Dr. Bacila, na sua entrevista junto com você, ele estava aqui de cowboy, né? Sim, estiloso. Super, com seu estilo próprio. E o que a gente percebe do mercado do cavalo, né? Primeiramente, é um mercado de paixão. É um mercado onde o perfil dos proprietários dos cavalos... eu vou usar um termo aqui que pode ser que não soe muito bem, mas é um perfil de pessoas que gostam de ter o melhor cavalo. Eu ia usar um termo assim de egocêntricos, meu cavalo é melhor que o seu. Mas não vão ao pé da letra. Mas realmente, se eu tiver um cavalo, ele é melhor que o seu. Então eu gosto do bom e do melhor como criador do cavalo. Eu tenho uma afinidade com o meu cavalo ou com o meu criatório e faço de tudo e invisto de tudo para ter ali o melhor criatório, a melhor genética e que essa genética, dentro das suas raças e modalidades, eu consiga ganhar espaço. Então, respeitando essa persona que é o dono do cavalo, a gente foi criando algumas ações e campanhas em cima do lifestyle da nossa marca. Então, nós somos muito agressivos, assim, no sentido de fazer com que a marca esteja presente no dia a dia do dono do cavalo, que é um apaixonado. E para isso, para construir uma marca de desejo, né, fazer com que a pessoa deseje utilizar e vá lá e invista um valor monetário nos nossos produtos, claro que em busca de uma performance melhor, em busca de uma entrega de resultado melhor do seu cavalo, a gente iniciou uma trajetória investindo sim em pessoas no meio que fossem formadoras de opinião. E nada melhor do que o competidor. Então, nós chegamos a ter 800 atletas espalhados por todo o Brasil, em todas as modalidades esportivas, em todas as regiões, em todas as raças, né? Onde esses atletas nós tínhamos um combinado. Primeiro, conhecia a pessoa, conhecia a sua história, conhecia sua luta, para você criar uma conexão e uma empatia, né? E aí, alguns atletas diziam, você vai patrocinar o meu cavalo? Eu falava, não, eu quero patrocinar você, quero ter você junto comigo. Mas óbvio que o meu patrocínio eu vou lhe dar em produto, para que você dê ao seu cavalo, ou forneça ao cavalo do seu cliente. Em contrapartida, o que eu esperava dessa pessoa? Carinho, amizade,
gratidão. Nunca exigi uma postagem, nunca exigi que utilizassem a minha marca. Eu queria que esses 800 atletas fizessem questão de vestir uma camisa com a logomarca da Organact. E aí eu posso dizer para você que nós fomos, com bastante humildade, pioneiros nesse sentido, porque percebíamos nos eventos que os atletas competidores muitas vezes não tinham uma marca apoiando, né? Em algumas modalidades sim, mas de forma muito incipiente, e em outras modalidades nada. E aí a gente entrou com muita força nesse sentido, de vestindo esses atletas, tratando todos de maneira muito igual. Tiveram alguns atletas no meio que queriam ter sido tratados de maneira diferente, né? Eu sou o número 1, eu quero ser tratado assim. E eu, de forma muito clara e educada, dizia: olha, infelizmente, eu não posso fazer a você diferente do que eu faço a fulano. Porque eu só tenho um discurso e só tenho uma atitude. E o que eu combinei contigo, eu vou combinar com o outro. E se vocês ali atrás, no caminhão, no trailer, no acampamento, se conversarem, eu tenho um discurso reto. E é isso, a verdade e o discurso reto é que fez a Organact, com toda a humildade, muita humildade, ser hoje a marca referência em suplementação de equinos, em suplementação de cavalos de performance, em suplementação e desenvolvimento de potros, né? Fazendo com que a gente tenha um cavalo pronto a competir sempre, independente da sua faixa etária. O que a gente quer é longevidade. Longevidade. E como que é? Com certeza outras pessoas já criticaram, né, essa sua forma de trabalhar, né? Muita gente, muitas outras empresas querem e visam, né, bastante sempre só o lucro, tem uma forma diferente de trabalhar, né, com todo respeito, mas o de vocês é totalmente diferente, né? Valéria, eu durante 10 anos eu participei aproximadamente de uns 80 eventos de cavalo. E não é óbvio que não é fácil, né? Porque a gente vai criando amizade, a gente vai criando laços, e isso é muito bom, é isso que nos impulsiona. E nesse meio do cavalo, certamente eu disse alguns sims, quem sabe algumas pessoas que para o meio não eram bem vistas, mas para mim aquela pessoa era excelente. Eu nunca fui obter informação do fulano ou de ciclano com o beltrano. Eu nunca formei preconceito sobre quem é aquele. É o melhor do ranking? É o pior? Não. Interessava para mim muito eu conversar com a pessoa, olho no olho, afinidade, empatia, conexão, verdade e valor. Isso para mim bastava. E dali saía um combinado verbal, o qual, na minha loucura, sempre tinha uma retaguarda. Anota aí, manda produto para fulano e vamos trabalhar e tamo junto e bora. Basicamente isso. Eu acredito que eu acredito que poucas pessoas criticaram, porque contra a verdade, né, a crítica ela pode vir, porém, se você está falando da verdade, ela morre. Ela não vinga. Então a gente construiu essa trajetória baseada em muita verdade e respeito a todos. E tratar todo mundo de forma igual. E o time? Como que é incentivar o time? Deve ter sido fácil, né? Eu, depois que conheci um pouco mais da história, tô querendo até trabalhar. Mas, enfim, como que é trabalhar o time, né? Para trazer esses valores? Quais que são as ações internas que ajudam, né, nesse desenvolvimento de campanhas? Maravilha. Agora a Valéria está falando não do time de atletas, ela está falando do time nosso de colaboradores. Muitos chamam de equipe. Eu não chamo de equipe, eu chamo de time. Quem faz o gol é fulano, mas quem está sentado esperando para entrar em campo vai comemorar. Então isso é um conceito de time, todo mundo é igual, todo mundo comemora, não tem quem fez. Então não existe egocentrismo. Ali é um time que vem construindo uma história.
Durante anos, Valéria, os colaboradores que a gente foi formando, eles foram contratados por indicação. Ah, fulano é bom, fulano tem que trabalhar com você, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa responsável, uma pessoa que chega cedo, uma pessoa comprometida, uma pessoa esforçada. Durante anos, nós contratamos o esforçado. E percebemos que o esforçado cansa, porque é muito esforço que a pessoa faz no dia a dia. E chega uma hora que cansa. No ano de 2000, 2001, nós entendemos a importância de um departamento dentro da empresa de RH. Antes disso, a gente entendia que RH era folha de pagamento. E hoje não. Hoje a gente entende que o RH, que significa recurso humano, é um departamento que veio com métodos para transformar a nossa empresa. Então eu dou aqui muitos louros a esse departamento de recurso humano, porque qualquer colaborador hoje, seja um gerente, um gestor, um analista interno, um coordenador de demanda do campo, um personal horse, ou no mercado pet, coordenadores técnicos, propagandistas, médicos veterinários, todos eles são contratados dentro de um perfil, né? A gente tem um desenho da vaga da pessoa e o nosso RH faz várias entrevistas, simples, de maneira do nosso jeitão Organati de ser, porém sempre amparados com alguns testes, né, os quais trazem para a gente o perfil de dominância, de influência, de conformidade, né, de atitude da pessoa, e também mede algumas habilidades, competências, as quais são importantes para trabalhar naquela vaga. Eu vou trazer um exemplo simples. Dentro da empresa, a gente tem um senhor que faz a manutenção do jardim. Todo mundo que vai visitar a empresa tem que passar por esse senhor e falar: ô, seu João. E o seu João tem que dizer: ô, bom dia, tudo bem, tudo ótimo, tudo. O seu João tem que estar feliz. Não pode acontecer de uma pessoa passar pelo seu João e falar: ô, seu João. E o seu João fala: ô, tá ruim, tô aqui cortando a grama, com chapéu de palha, de sol a sol, não tá gostoso. Não dá para o seu João fazer, porque a grama não vai ficar bem cortada. Vai sobrar um matinho, ele não vai estar feliz, ele está trabalhando ali porque ele é esforçado, que ele tem que levar o sustento para a sua família, mas ele não está feliz. Então, dentro da Organact, dentro dos nossos departamentos comercial e marketing, hoje a gente tem muito disso. Ter o profissional certo, com as habilidades certas, competências certas para trabalhar dentro daquela função. Que legal. Foi Nossa, claro? Muito claro, e faz toda a diferença, né? As empresas que pensam dessa forma. Você verdade. tem visto muita coisa diferente, assim, do que é feito lá dentro? Principalmente a gente está falando de questão de novas gerações, né? Como você já comentou, né? No seu setor tem muito mais jovens, né? A gente está acompanhando aí, né? Essas novas gerações, né? Denominadas por letras. Sim. Não me recordo qual que é qual por idade, né? Se é Y, Z, W, né? A gente não Agora, sabe. daqui a pouco vai ter a beta, enfim, né? Como que é trabalhar com gerações diferentes, trazendo valores tradicionais? Olha, Valéria, o que acontecia? Eu tenho 47 anos. Quando eu tinha 20, 21, a expectativa de vida do brasileiro era 60 anos. Então, meu pai, o Dr. Bacila, querendo ou não, já existia uma pressão assim: 20 anos, vai se formar, vai trabalhar, vai casar, vai ter um filho, porque eu quero ter um neto, quero me aposentar aos 50 para curtir meu resto da vida até os 60. Então, a minha geração, a nossa, né, Valéria? Sim. Você também é jovem, a gente já começou essa responsabilidade de ocupar um lugar no mercado de trabalho com uns 20 anos. O que aconteceu? Isso eu aprendi há 2 anos atrás, numas palestras. A expectativa de vida do brasileiro aumentou para 90 anos. Sim. Consequentemente, os jovens com 30 anos, hoje, eles estão ainda na casa dos pais. Existe um discurso dizendo: aproveite a vida,
Fique aqui em casa. Vai casar com 30 anos, vai ter filho com 35, com 40. Então, muitos empresários não percebem essa evolução da expectativa de vida, esse aumento da expectativa de vida, e continuam contratando os jovens de 20, 22, mas não sabendo se conectar com esse jovem de 20, 22. Porque esse jovem de 20, 22 de hoje, ele ainda tem costa quente, ele ainda está na casa do pai, ele ainda tem comida, ele ainda não paga um aluguel, ou ele ainda não está com os olhares de comprar um imóvel, de casar e ter filho. E aí dizem, os jovens não querem mais nada com nada. A gente entendeu isso. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que o nosso time é de jovens. Tem momentos que eu uso assim, nosso time é de crianças, mas não dizendo vocês são crianções, mas eu quero me referir a que são crianças jovens com potencial de florescer e de crescer. E é isso. O dia que você for na Organact, entrar lá, você vai falar assim, meu Deus, quantos jovens aqui dentro. Isso dá um orgulho na gente muito grande. Fazer com que essas pessoas acreditem nessa cultura e amem e façam aquilo com muito amor. É impressionante, emocionante conviver com esse lado amarelo da força que todos eles têm no dia a dia. E esses jovens vão longe. O mercado que não vai levar esses jovens meus, não. Eles vão trabalhar lá. Nesse ponto, sou egocêntrico. São meus. Adoro eles, amo eles, todos competentes e maravilhosos. O time de campo também. Todo mundo na mesma faixa. Vamos continuar falando sobre a questão de tendências, né? No bloco anterior a gente estava falando sobre sua equipe, as gerações, né? Mas e sobre a tendência de mercado, né? Parece que tem algo que está surgindo aí, principalmente com interesse em cavalos. É isso? Então, Valéria, a tendência do mercado equestre no Brasil ela é ascensão. É crescer cada vez mais e eu vou tentar, resumidamente, né, explicar para você. Existem milhares de leilões, centenas de modalidades, dezenas de raças que habitam o nosso país. O nosso país é muito interessante porque quando você olha para o mapa do Brasil e você percebe a nossa faixa litorânea e as capitais que estão mais próximas do litoral, as famílias no seu dia a dia ou nos seus fins de semana, além de um shopping que é comum, além da cultura de um teatro, de um cinema ou até de um outro hobby, seja coleção de carro, de moto, de bicicleta, enfim, as famílias cada vez mais... os hobbies náuticos são presentes nessas faixas litorâneas. Quando você olha do estado de Minas Gerais fazendo uma linha sentido Piauí e fazendo uma linha sentido ao sul e pegando toda essa faixa esquerda, né, que compreende o oeste dos estados, o centro-oeste do nosso país, o norte do nosso país, quais são as atividades hoje como hobby, que o agro traz e aproxima a família? É o meu cavalo pet. Por que de tantos leilões? Por que os criadores formam as suas genéticas e promovem e vendem potros, vendem éguas? Por que os leilões cada vez mais estão valorizados, né? E os preços, enfim. Existe sim nos leilões a troca de genética. Eu vou comprar, eu crio, tenho um aras, um rancho, eu compro da sua genética, porque a sua genética é positiva, é bom para o meu criatório. Mas essa não é a grande maioria da venda. A grande maioria da venda e da comercialização dos cavalos, seja de qualquer raça e modalidade, é o meu cavalo pet. É o cavalo da família, é o cavalo do fim de semana. É o cavalo que vai fazer com que eu, minha esposa, meus filhos estejamos juntos num hobby de final de semana. Então, as famílias que conseguem trazer os seus filhos para esse hobby, se podem ter certeza. Para os pais isso é maravilhoso, porque nos finais de semana, ao invés dos jovens estarem em festas,
shopping, balada, muitas vezes os pais em casa preocupados, aonde é que eles estão? Numa prova de cavalo. E ali tem a sua caminhonete, ali tem teu trailer, ali tá os filhos junto, acampando, acordando, tomando café, indo competir, ganhando, perdendo, mas estando nesse lifestyle, nesse mercado. E é um mercado que quando você entra e começa a frequentar, como o meu cavalo pet, eu, minha esposa, meus filhos e 2, 3 cavalos, aquilo me consome, aquilo faz com que eu invista nesse hobby cada vez mais. E é esse o grande mercado consumidor de cavalo no Brasil. É o meu cavalo pet. É quem tem 1 cavalo, quem tem 2 cavalos, quem tem 3 cavalos. É o que fomenta. Então, criadores, leiloeiras, cada vez mais fomentar a vinda das pessoas, das capitais, do interior, dos grandes centros para esse hobby que é o cavalo. E assim o mercado nunca vai parar. Ele só vai aumentar. Assim eu enxergo, essa é a minha opinião e respeito a dos demais, tá bom? Jorge, por que que o cavalo é tão apaixonante, né? A gente vê que tem gente que começa, depois não para mais e entra para esporte e vai para leilão. É uma coisa assim, né? Diferente. Valéria, conexão. Eu vou trazer o exemplo do meu pai. Ele começou com 1 cavalo, hoje ele tem 14, que eu acho que tem 14, que ele compete. E é assim, não é uma doença, né? Porque isso é algo muito saudável, mas é um hiperfoco em cima daquilo, um cuidado pela troca de carinho, de conexão, de olhar no olhar de um cavalo e ver que existe uma troca, uma sinergia. Quando você monta num cavalo e ele percebe que é você, ele tem uma conexão, uma reação, um comportamento. Se você sai do teu cavalo e coloca uma criança em cima, ele muda completamente a sua pegada, a sua energia, respeitando que ali ele vê que tem uma outra pessoa e que é uma pessoa que, quem sabe, não tenha tanta experiência e ele se comporta. Então, ele é um ser que ele tem um algo a mais que eu não sei te explicar, né, que conecta essas pessoas. E a gente pode ver aí o mercado da ecoterapia, o mercado das terapias, o mercado disso muito crescente, né? O convívio de crianças com alguma deficiência, enfim, sempre estando conecto com os cavalos. Então, tem algo além que eu não sei te explicar na técnica, sei por feeling, assim, o que eu percebo. E quando você conhece pessoas que trabalham, que fazem competições com o cavalo, qual que é a ligação delas, né, com essa preocupação da saúde do animal com a marca Organact? Todo mundo que compete, todo mundo que compra um cavalo, você quer o melhor desse indivíduo. Se eu vou para uma competição, eu tenho a missão de ganhar, de ir bem. O que o Organact entrega, Valéria, como o nosso mote diz, né? Entrega de resultados. Você iniciar uma suplementação de forma muito inteligente, desde um potro, desde o desenvolvimento de um potro até o início da doma, focado em estatura e estrutura, fazendo com que esse potro, né, tenha o máximo do seu potencial genético seja despertado nesta fase de vida. É como, fazendo um paralelo, eu pego uma criança do seu nascimento até os seus 14, 15 anos, eu estou focado em fazer com que o meu filho desenvolva sua estatura, sua estrutura óssea, por exemplo. Depois dessa fase, meu filho começa a frequentar uma academia com o intuito de ganhar massa muscular. O animal, o cavalo, nos seus 2 anos, que ele começa, 2 anos e meio, fazer a sua preparação, sua doma, para entrar na performance, é nesse momento que a gente começa a também estruturar essa parte muscular. E a gente sabe que músculo é estrutura, e músculo evita lesão. Músculo proporciona que um cavalo entre numa prova, numa competição, bem. Eu diria que uma boa suplementação estrutural e muscular faz com que um cavalo
não se lesione tanto, diminua a lesão. Então, o que a gente entrega, né? Desculpa. O que a gente entrega, e o propósito nosso é entregar uma longevidade, fazer com que um cavalo entre na sua atividade esportiva, na sua idade, que a raça defende, e que ele vá o mais longe possível, sempre estando pronto a competir. É como se ele embarcasse aqui num caminhão onde nós estamos no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e ele se deslocasse agora para o Goiás, vai viajar 1.200 quilômetros, e quando ele chegar no Goiás para competir, ele desembarque e esteja pronto a competir. É como se viajasse de classe executiva. 11 horas dentro de um avião, deitado numa poltrona de classe executiva. Quando você chega no seu destino, o que você quer fazer? Ir passear. Porque você teve uma boa viagem. E é isso que a gente quer. E que esse cavalo saia daqui, chegue no seu destino e esteja pronto a competir. Não é vitória, é estar bem e ir bem. Que bacana, né? Agora, explica pra gente como que a Organact trabalha com tecnologias para saber, com certeza deve ter lá, né, que o cavalo do João tá precisando de um atendimento, tá precisando de suplemento, enfim, cuidar da saúde. Talvez a égua do senhor João também já deu cria. Perfeito. Valéria, entendendo todo o nosso portfólio, né, porque nós temos produtos e nós entregamos resultado e vendemos solução. Todo o nosso time de campo, de personagens horse, que são presentes no Brasil inteiro, todos eles seguem um script, seguem um processo de abordagem. Porque eu não posso, e o nosso time não faz, dar produto A para todos os cavalos. A gente vai a uma propriedade, um aras, um centro de treinamento, faz uma anamnese com o treinador, com o veterinário, com o zootecnista, com o proprietário, com o tratador, com o limpador de baia, que todos esses são de extrema importância para nós, para entender o que esse indivíduo, o que este cavalo precisa melhorar. É a estrutura muscular? É a parte respiratória? É mais energia? São os cascos que estão mais frágeis? São o pelo, a crina, a cauda que não está legal? O que você quer melhorar no seu cavalo? Em cima da sua necessidade, nós montamos a suplementação específica. Não existe mais no mercado empresa ou produto que faça tudo para todos. Existe um conjunto de produtos que levam ao resultado. É como se fosse uma suplementação customizada para aquele indivíduo. Então, nosso time todo é preparado, existe um software onde a gente registra esse cavalo, registra essa necessidade, acompanha a suplementação personalizada, garante a entrega de resultado e vou dizer uma coisa, se necessário for, se não vir resultado, até devolver o dinheiro a gente devolve. Quantas vezes a gente devolveu? Nenhuma. Então, desculpa de novo. Muito obrigado, criadores, muito obrigado ao meu time por saber montar um protocolo de verdade, com respeito ao dinheiro do cliente, com a entrega de resultado e com o encantamento ao nosso cliente. Tem que encantar, tem que entregar a verdade. E Organact é verdade. Nossa, perfeito. Tem que compromisso, né? Muito. Jorge, eu queria conversar mais, mas o nosso tempo está quase acabando. Poxa, Valéria. Nem começamos, né? Tô tão animado para seguir a tarde inteira aqui com você. Pois é. Qual que é a mensagem final que você pode deixar para nossa audiência? Seja ele aí um treinador, uma pessoa que trabalha com cavalo, que tem o cavalo aí como esporte, mas talvez que tenha aí esse entendimento, né, do que é o trabalho que a marca faz. Legal. A mensagem final que eu deixo a todos os criadores, aos clientes, às pessoas que investem o seu dinheiro em Organact em prol da entrega de resultado para o seu animal, podem confiar muito na nossa empresa, podem confiar muito no nosso time, podem confiar muito nas pessoas. São elas que fazem o nosso trabalho acontecer. O produto, ele faz parte, ele é o nosso meio de sobrevivência, mas o que eu quero é que as pessoas, donos dos cavalos, confiem muito nas nossas pessoas que fazem parte da nossa empresa. Porque a empresa tem anos de história, tem anos de tradição e nesse meio
ela não consegue enganar 2 vezes a mesma pessoa. O mercado é muito pequeno. Então, confiem em Organact, confiem no nosso trabalho, confiem nas pessoas, que são elas o nosso grande orgulho. Não é o produto, não desmerecendo, são as pessoas. Obrigado a todos. E obrigado, Brasil, obrigado ao meio equestre por vocês amarem esses indivíduos que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigado. E obrigada a você. Que honra receber você aqui. Mesmo? Pro meu pai você falou volte sempre porque a sua história é linda. E para mim, foi a última vez? Eu ia continuar, né? A gente espera você mais vezes aqui. Voltarei. Fiquem todos com Deus. Vou cobrar. Obrigado. Não. Tem, gente, hoje o Agro em Voz teve aí mais um capítulo da história da Organact com o Jorge Bacila, que é diretor comercial e de marketing da empresa. Espero que você tenha gostado. Lembrando que tem mais episódios, inclusive com o Dr. Bacila lá no Spotify e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.